Você acreditaria em mim se eu te dissesse que você pode controlar os sintomas da menopausa e impedir que ela estrague a sua rotina com apenas o uso de uma pílula? Eu sei que você duvidaria, mas lá no fundo você pode se perguntar: existe algo que eu possa fazer para diminuir os efeitos da menopausa? Bom, se eu te dissesse que existe uma solução, algo simples como uma pílula que pode te libertar desse sofrimento na sua vida, me acompanhe neste vídeo e você descobrirá qual é essa solução. E fica tranquila, pois o que vou te apresentar não é nenhum tratamento médico que você precisaria pagar horrores. Então fica comigo que eu vou te contar tudo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Vanessa, tenho 55 anos e sou casada com o Marcelo. Juntos temos um filho, o Alex, de 19 anos. E não, eu não sou nenhum especialista, médica ou nada disso. Na verdade, eu sou igual a você. Eu tenho um emprego comum, sou esposa, mãe, dona de casa e provavelmente, assim como você, eu também brigo com o Marcelo quando ele deixa a toalha molhada na cama. Mas uma coisa que eu sei que temos em comum é que eu já sofri bastante com a menopausa, assim como você está sofrendo hoje. Desde jovem eu sempre temia a menopausa. Eu lembro de, no 8º ano do fundamental, apresentar um trabalho falando sobre o que a mulher passa nesse período. Além disso, as mulheres da minha família sempre falavam sobre ser um momento bem agitado no corpo da mulher. Se a TPM chega a ser quase que insuportável na menopausa, eu não vou dar conta. Esse era o medo que eu tinha desde a minha adolescência. Acordar encharcada de suor, surtos de raiva, a sensação de ter o sol 24 horas ao meu lado, falta de vontade de ter relações sexuais e tantos outros sintomas que fazem o dia a dia se tornarem mais complicados e desgastantes. Eu lembro da minha mãe nessa época, o quanto era difícil aguentar ela dando surtos de raiva por coisas bobas com meu pai e até mesmo comigo. Meu pai só faltava enlouquecer com a minha mãe, e às vezes também comigo, e quando eu estava naqueles dias, anos atrás eu estava passando pela mesma coisa. Mas depois de uma série de acontecimentos que só me tiravam do sério e de conversas que eu tive com mulheres próximas a mim, eu conheci o Menonutri, essa pequena pílula que mudaria completamente minha vida, controlando totalmente os sintomas da menopausa diariamente. Eu vou te contar algo, o Menonutri funcionou completamente. Hoje eu estou mais leve do que nunca. Os sintomas que antes me perseguiam diariamente e tornavam meu dia um dia ruim, pararam de ter esse poder sobre mim. Eu estou falando dos surtos de calor ou raiva, da falta de vontade de ter alguma relação com o Marcelo. Agora eu sou mais calma e paciente, pois não surto e não saio por aí gritando por coisas bobas com as pessoas que eu amo. Então pode confiar no que eu estou dizendo. Se você ficar até o final desse pequeno vídeo, você vai descobrir que essa pílula vai praticamente deletar os sintomas da menopausa na sua vida de uma vez por todas. E se funcionou comigo, com toda certeza vai funcionar com você. Então, não se preocupe se você não for médica, especialista, boa de cozinha, rica, com muito tempo ou sem tempo nenhum. Basta fazer tudo o que eu te disser e aproveitar. O que eu vou passar para você nos próximos minutos é algo comprovado e que acontece de maneira natural. Imagine que nessa pílula foram armazenadas as melhores substâncias que de fato anulam os sintomas da menopausa em tempo recorde. Hoje eu não sofro mais com aqueles sintomas. Eu me sinto como uma adolescente novamente. Eu sei como é lidar com essas mudanças de humor que acontecem do nada. Ou lidar com aquele medo que às vezes te assola de que o seu marido ou companheiro não queira conviver com você, pela dificuldade de suportar os surtos de raiva ou até mesmo a falta de sexo. Nem mesmo nós nos aguentamos. Quem dirá as pessoas à nossa volta? O quanto que nos aguentam? Eu tô mentindo? Se eu fosse você, eu não fecharia esse vídeo agora para ver mais tarde.
pois ele pode sair do ar a qualquer momento. Antes de falar sobre essa pílula que controla os efeitos da menopausa, eu preciso te falar algo muito sério. Nos dias de hoje, ter informação é de suma importância. Mulheres de 38 a 60 anos fazem parte do clube exclusivo da menopausa, que sinaliza o fim da menstruação e da fertilidade. A menopausa afeta o cérebro, os ossos, os músculos e o coração. Pode causar ondas de calor, problemas de sono, ansiedade, disfunção urinária e ressecamento vaginal. Muitas vezes, as mulheres também perdem o interesse em fazer o sexo. Tudo se resume a um hormônio, o estrogênio. Conforme o corpo envelhece, esse hormônio é produzido em menor quantidade, resultando nesses efeitos horríveis no nosso corpo e, se não for controlada, pode resultar em doenças muito sérias. A redução do estrogênio pode aumentar o risco de desenvolvimento de algumas doenças como osteoporose, depressão, cistos na mama, pólipos no útero ou até mesmo câncer. Por que as alterações nos níveis de hormônio, características dessa fase da vida da mulher, facilitam o desenvolvimento ou instalação? E por isso você deve, o quanto antes, buscar controlar a menopausa e os seus sintomas para não ter que lidar com coisas piores. Diante disso, o que eu vou te passar é algo sério e não é coisa de filme, nem série. O que eu vou te apresentar é algo muito eficaz. Anos atrás eu estava no auge dos efeitos da menopausa e eu já não aguentava mais conviver com aqueles sintomas. Minha relação com o Marcelo estava horrível e talvez fosse o meu maior medo de que ele não me suportasse mais e me abandonasse. Acredito que muitos maridos passam por grandes dificuldades durante a menopausa de suas esposas. Aquela mulher dócil, alegre, disposta sexualmente, compreensiva, entra em uma fase ao estilo adolescente e fica estressada, imprevisível, instável, chorosa, sem ânimo, sem nenhum desejo sexual, questionando tudo ao seu redor. E se não houver um ótimo entendimento da situação, o casamento pode literalmente acabar. O Marcelo ele sempre foi um anjo e nunca foi de explodir em raiva, mas houve um dia que ele não suportou e isso me deixou muito mal, pois acabou sobrando também para o nosso filho. Eu não lembro exatamente o motivo da briga, pois era algo tão bobo, mas diante de muito sentimento negativo acumulado por conta de menopausa, eu explodi de uma maneira descomunal e não teve como o Marcelo ficar calado. Gritamos muito um com o outro e após a discussão, Marcelo foi para o bar ver o jogo do Flamengo. E eu fiquei em casa onde tive uma crise de choro, eu quebrei copo de vidro jogando na parede. Hoje eu dou risada, mas eu parecia a Carminha da Avenida Brasil. De tão surtada que eu estava, eu não sabia se eu chorava de raiva ou tristeza. Só sei que quando eu me acalmei um pouco, eu liguei para a Jennifer, uma das minhas melhores amigas, que eu vou te falar. Ainda bem que eu decidi ligar para ela. A Jennifer era 5 anos mais velha e eu sempre recorria a ela para pedir conselhos, desabafar e coisas do tipo. Às vezes até sobrava para ela também. Ter que aguentar minhas mudanças de humor ou até mesmo junto com o esposo dela acalmar o Marcelo quando ele também se estressava. Nessa ocasião em questão, ela viu que meu estado emocional estava mais abalado do que as outras vezes. E foi ali que ela sentiu a necessidade de compartilhar algo que ela havia escutado naquela semana e que me intrigou bastante. O que ela havia escutado no salão de beleza que frequentava era sobre uma pílula bastante popular em Boston, nos Estados Unidos, que tem como objetivo controlar os efeitos de menopausa no dia a dia da mulher e que agora podia ser encontrada aqui no Brasil. Acontece que um grupo de cientistas decidiu compilar algumas substâncias para combater os efeitos que a menopausa traz sobre a vida da mulher. Eu não sou médica, mas para que você entenda de maneira simples, eu vou te dar um exemplo sobre a febre. A febre sempre é um sinal de que há algo errado com a saúde. Seja uma infecção, uma inflamação ou outra lesão qualquer no corpo. Nesses casos, o corpo humano passa a produzir uma quantidade maior de enzima chamada prostaglandina.
Em excesso, essa substância acaba desequilibrando a região cerebral encarregada de controlar a temperatura do corpo. Os comprimidos, como o paracetamol, entram justamente para resolver esse problema. Você entendeu que algo fica fora de ordem no seu corpo e existem pílulas que colocam em ordem essas coisas novamente? Da mesma forma é o Menonutri. Ele entende o que está fora de ordem no seu corpo, o que te faz ter tanto calor, por que as emoções estão desequilibradas, por que está sem vontade de ter relações sexuais. Todos esses efeitos são combatidos uma vez que você ingere o Menonutri. Quando a Jennifer me contou tudo isso, eu fiquei intrigada e perguntei como eu poderia ter acesso a isso. Porém, isso não era algo que você encontrava em prateleiras de farmácia ainda. Para encurtar a história, eu consegui comprar, usei e não preciso te falar o que aconteceu depois. Quanto você pagaria para ter acesso a uma pílula que controlaria todos os sintomas da menopausa de uma vez por todas? O Menonutri é justamente isso que eu estou te falando. Veja, se você não fizer nada, vai continuar sofrendo com os sintomas. Mas, ao seguir as indicações do uso do Menonutri, eu te garanto, você vai se sentir nas nuvens. O Menonutri é um produto que você vai receber na sua casa. Com o uso do Menonutri, os sintomas vão diminuindo até o ponto de desaparecerem completamente. Eu decidi te apresentar o Menonutri porque ele foi libertador para mim. E será libertador para você também. Clique agora nesse botão e você terá uma garantia de 30 dias para provar o Menonutri. A decisão de se tornar uma mulher livre da menopausa é totalmente sua. Você pode adquirir o Menonutri com condições e preços especiais clicando no botão abaixo. Então, pronta para exterminar os sintomas da menopausa de uma vez por todas?